Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus esteja sobre tua vida, tua família, teus projetos, para a honra e glória do nome do Senhor. Culto da Vitória. Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre Jesus, a esperança que transforma. Mateus capítulo 9, o verso 36 diz o seguinte: E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Vamos orar, queridos? Pai, eu coloco diante do Senhor cada vida, cada família que está nesse momento conectado, ouvindo a Tua palavra, que Jesus é a esperança que transforma. Tem transformado a minha vida diariamente, e de muitos outros que estão assistindo, assistirão, e outros que ainda não vão assistir essa mensagem. Mas o Senhor tem transformado vidas hoje e sempre. E que assim seja nessa noite. Ministra a cada coração, trazendo resposta, trazendo cura, trazendo libertação. Porque Jesus é a esperança que transforma. E é no nome dele que nós oramos, Pai. Amém. Queridos, Jesus é a esperança que transforma. Como eu disse, tem sido na minha vida, no meu casamento, em tudo, em todas as coisas que eu tenho procurado fazer. Ele tem sido participante, tem transformado dias maus em dias bons, ou me ensinando a administrar esses dias maus, ou as circunstâncias que são mal ao nosso caminho, aos nossos olhos. Ele tem me ajudado. Então Jesus, ele é a esperança que vai transformar a sua vida para a honra e glória do nome do Senhor. E a campanha de missões estaduais aqui do Paraná é o tema dessa mensagem. É o tema da campanha aqui no estado do Paraná, que Jesus é a esperança que transforma. Ele é a resposta para o mundo em sofrimento, é a resposta para pessoas que estão aflitas, pessoas cansadas, pessoas que estão sem direção. E nesse texto aqui vai falar que Jesus teve compaixão delas, assim como tem compaixão de nós. Ou seja, ele se coloca no lugar delas, se colocou no lugar delas, entendendo, ou ele já entendia, mas para provar que ele sabe muito bem aquilo que a gente passa, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente. Mas nós vamos meditar diretamente sobre essa esperança que transforma, sobre o coração de um pai que ama, que cuida, que zela, os ensinamentos que um filho, um jovem, eles vão trazer para a nossa vida, para a nossa prática, do dia a dia, aquilo que eu devo aplicar na minha vida e na minha história. Nós vamos meditar sobre um texto muito conhecido dos evangelhos, de um evangelho em específico, e tema de muitas mensagens, de histórias, de filmes, de livros, que é a parábola do filho pródigo. E parábola é uma história, é uma narrativa com fundo de verdade, com lições para a nossa vida. E quem traz essa parábola, esse ensinamento, é o próprio Jesus, para aplicações que eu e você precisamos aplicar na nossa vida. Vamos meditar sobre esse jovem que tinha tudo, mas pensava em não ter nada. Talvez é você. Está pensando aí que não tem nada, que ninguém te ama, ninguém te quer, não dá valor para aquilo que tem e se preocupa com aquilo que não tem. Assim estava vivendo esse jovem. Ele tinha proteção, ele tinha provisão, ele tinha uma família, mas por uma ilusão ele deixa tudo isso para viver a seu modo. Perdendo sim agora tudo, ele se vê sem nada. Ele decide então voltar para casa aos braços do Pai, onde há refúgio, há fortaleza e um socorro bem presente na hora da angústia. Ele decide viver do seu jeito, na hora que quer, fazer aquilo que quer, como quer. A palavra pródigo, queridos, significa desperdiçador, extravagante. E talvez você esteja vivendo desse jeito. Mas se você não está vivendo desse jeito, tem passado por circunstâncias adversas, entenda que, independente da forma em que estamos vivendo, Jesus, ele é a esperança que transforma a minha vida, a sua vida, a nossa história e o mundo para a honra e glória do nome do Senhor. Agora, o que é que esse texto tem a ver com a nossa vida, conosco? O que é que eu posso aplicar na minha vida, já que eu não sou um esbanjador?
já que eu dou valor para aquilo que eu tenho ou com quem eu estou, mas as circunstâncias estão opostas àquilo que você está vivendo, ou você está vivendo um bom momento, mas você pode melhorar isso de acordo com o que as Escrituras nos ensinam. Nós podemos melhorar, podemos ser pais melhores, filhos melhores, irmãos melhores, servos do Senhor, líderes, pastores melhores, nós podemos fazer isso. Devemos lutar para isso. Então, o que é que esse texto vai trazer de ensinamento para que eu possa aplicar na minha vida, no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, nos meus projetos? É isso que o Senhor quer tratar na nossa vida, porque Jesus, Ele é a esperança que transforma. Queridos, o capítulo 15 de Lucas, verso 22 ao 24, diz o seguinte: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestilho e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas ou sandálias nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Você vai notar que eu estou indo de trás para frente no texto, mas é isso que o Senhor ministrou meu coração para compartilhar com você. Queridos, tudo aquilo que aparentemente está perdido, há solução para um coração arrependido nos braços do Pai. Entenda muito bem isso. Tudo que aparentemente está perdido, há solução para um coração arrependido nos braços do Pai. Não é nos braços de qualquer um. Não são nas circunstâncias da vida ou nos bens materiais em que você vai encontrar a solução. Ajuda. Ou atrapalha algumas vezes os recursos. A realidade que esse jovem viveu, queridos, muitos de nós já vivemos um dia. Outros estão vivendo hoje. Estamos vivendo um momento crítico no mundo. E ainda, infelizmente, outros ainda irão viver. E novamente você pensa, mas o pastor sempre fala isso. Não é palavra de maldição, é uma realidade. Meu querido, entenda. Eu prefiro ser realista, nós andamos pela fé, não pelo que vemos. Mas a realidade daquilo que a fé nos ensina é que nós somos provados diariamente. Então há circunstâncias adversas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então há solução no momento de aflição, no momento de dificuldade, de dor. Então estou sendo realista em cima do que a Bíblia diz. Nós temos que preparar o nosso coração para os dias maus. Por isso que o salmista vai dizer, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ou seja, ele armazenou para que no momento de dia mau, ou no momento de pensamentos que se opõem à palavra do Senhor, ele não venha pecar, ou não venha se corromper, não venha mentir, porque a palavra está ali. Então, a realidade que ele viveu, muitos de nós vivemos, ou vamos viver. Ou em nome de Jesus que já tenha passado e nós estejamos agora vivendo um tempo de abundância, um tempo de felicidade no Senhor, para que através do Senhor o nome dele seja glorificado na nossa vida. Agora, nós precisamos entender e reforçar, queridos, que Jesus é a esperança que transforma e Ele está tratando o nosso coração para que o nosso coração arrependido venha encontrar o refúgio, fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, nos braços do Pai, nos braços do nosso Deus, do nosso Senhor, que nos amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer por mim e por você, para que nós tenhamos vida eterna. Jesus é a esperança que transforma. Nós olhamos para esse texto, queridos, que ele perde tudo de uma forma extravagante. Ele perde, inclusive, aqueles que se diziam ser seus amigos, mas estavam se aproveitando daquilo que ele tinha, daquilo que ele poderia oferecer. Lugar onde agora passa por uma crise e a fome chega ali, as necessidades agora que ele passa, que os demais estavam passando, ele agora passa a viver de forma de desilusão. Eu tinha tudo, agora não tenho nada. Nós muitas vezes chegamos onde não deveríamos estar, fazendo coisas que não deveríamos estar fazendo, vivendo conforme não deveríamos estar vivendo. E com isso nós sofremos as consequências, não daquilo que Deus faz na nossa vida, ou daquilo que Ele permite para a nossa vida, mas por causa das escolhas que eu acabo fazendo errado. Esse jovem agiu errado ao sair dos braços do Pai.
você nota que o pai não o impediu, simplesmente que ele dá a ele aquilo que dizia ser direito dele, e ele vai viver de forma dissoluta e as consequências chegam. Agora ele passa a viver aqui fora da vontade do pai, ele passa a mendigar, passando necessidade, passa a cuidar de porcos, coisa que possivelmente ele não fazia antes, embora seu pai tendo recursos, e possivelmente comendo os restos dos porcos, que eram as bolotas ou alfarrobas, dependendo da versão que você tem aí, sem necessidade de estar ali. Porém ali ele cai em si para entender que realmente ele tinha tudo e agora ele não tem nada. Queridos, você tem dado valor às coisas, às pessoas, porque bens passam, pessoas também passam pela nossa história, mas nós devemos viver para aquilo que é eterno. Há uma frase, o tema de uma mensagem do pastor Domingos Jardim que eu ouvi uma vez, que diz que nós estamos aqui vivendo para a eternidade. A eternidade não começa quando nós partimos dessa terra. Ela começa no dia em que eu aceito Jesus, eu passo a viver para a eternidade. E você, como é que está vivendo? Está se preparando para isso? Você está afastado dos caminhos do Senhor? Ou se você está, pode dizer assim, eu não estou afastado, eu vou na igreja, ou tenho assistido os cultos online, mas você não se relaciona com Deus orando, você não se relaciona com Deus lendo a sua palavra, conhecendo ao Deus que você serve. Queridos, você está afastado do Senhor e não sabe. É tempo de reconciliação. E para você entender, querido, querida, tudo que aparentemente está perdido, há solução para um coração arrependido nos braços do Pai. O nosso Deus, Ele está de braços abertos para você, para ouvir a tua oração, para falar com você quando você abrir a sua palavra e Ele compartilhar contigo. Eu sou o teu pastor e nada de faltar. Eu sou o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que restaura. Eu sou o Deus que transforma vidas. Eu enviei meu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Jesus, o meu Filho, Ele é a esperança que transforma. Queridos, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ele vai mudar a tua história, a tua vida, teus projetos, teus sonhos, e você vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, e no Senhor compartilhar daquilo que Ele tem feito por você. Entenda, Jesus é a esperança que transforma. Há recuperação, há libertação, há perdão para um coração arrependido nos braços do Pai. Se reconcilie com o Senhor. Mesmo que você esteja na igreja, ouvindo as mensagens, mas você não abre a tua palavra, você não fala com Deus, você está distante do Senhor e não sabe, querido. É tempo de reconciliação. Agora, queridos, uma outra situação que eu vejo, do verso 17 ao 21, vai dizer o seguinte: e tomando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Queridos, entenda uma outra situação que eu quero compartilhar, ou uma outra situação que nós devemos aplicar todos os dias da nossa vida, independente da sua classe social, independente do seu nível de conhecimento, independente da forma em que você esteja vivendo, dentro ou fora da igreja. Entenda uma coisa: há conserto em momentos de aperto. Há conserto em momentos de aperto. Sabe por quê? Porque Jesus é a esperança que transforma. Eu vou aqui compartilhar algumas coisas, ou quais são os caminhos do conserto, da solução que Deus traz na nossa vida, da solução que Jesus, que é a esperança que transforma, para mim e para você. Eu quero compartilhar algum deles. Primeiro, reconhecer a condição em que está e o porquê você está nessa condição. Porque tem coisas que não é o diabo. A gente coloca a culpa muitas vezes no diabo e é nós que tomamos algumas decisões, algumas escolhas erradas, e as consequências surgem na caminhada. A Bíblia chama
de arrependimento, chama de mudança de pensamento, é metanoia, é mudança de pensamento e por consequência de atitude. Então há conserto no momento de aperto, mas é preciso reconhecer o erro, é preciso reconhecer que onde está não deveria estar, a forma com que está não deveria estar, a forma com que está falando não deveria estar falando. Nós precisamos mudar constantemente. Há conserto em dias de aperto, querido. Jesus é a esperança que transforma. Entender que é nos braços do Pai que há provisão, proteção e restauração. É nos braços do Pai. É isso que esse jovem faz, é isso que esse jovem entende, que Jesus é a esperança que transforma quando está compartilhando dessa parábola, ensinando que é nos braços do Pai que há provisão, proteção e restauração. E esse jovem entende, cai em si e fala, eu preciso reconciliar com meu Pai. E ele assim o faz. Querido, é hora de você se reconciliar com teu Pai. E assim como esse jovem fazer, correr, se arrepender, mudar de pensamento, mudar de atitude, daquilo que você fala, daquilo que você vê, daquilo que você ouve, daquilo que você compartilha. É hora de mudança, querido. Ainda, quais são os caminhos para a restauração e para a solução? Entenda uma coisa, ficar onde você está, como você está, não mudará a realidade em que está vivendo ou como está vivendo. Precisa estar diante do Pai, onde há cura, perdão e libertação. O caminho é esse. Ficar como está, do jeito que está, não dá. Para isso eu preciso buscar quem tem poder para mudar a realidade que eu estou vivendo, ou me ensinar a como mudar a realidade em que está vivendo. E é nos braços do Pai que você vai encontrar o perdão, a cura, a libertação. E quando estava preparando essa palavra, eu pensei e lembrei que em outras mensagens que eu abordei, eu falei sobre o termo levantar. Não eu exatamente. Abordei isso porque os textos em que eu estava meditando, sempre haveria essa questão de se levantar, que Jesus curou, e levanta-te, teus pecados estão perdoados, levanta-te, e levanta-te. E Davi, quando estava lá, lutou com Golias, então a gente não adianta ficar prostrado, e assim por diante. E não foi intencional, pelo menos da minha parte. Mas o Espírito Santo me lembrou que por várias vezes, em várias mensagens, eu usei esse termo de se levantar. Porque é isso que esse jovem faz. Ele se levanta e vai rumo a uma mudança de vida, rumo a uma nova história, rumo ao novo tempo. Sabe o que isso nos ensina, queridos? Que para mudar a nossa história, não é só questão de se colocar de pé. Essa é a posição, o posicionamento. Mas de entender que se levantar é a atitude de mudança. De que não adianta ficar parado, acomodado, orando, lendo a Bíblia, esperando que as coisas aconteçam. Você precisa ter uma participação nisso. Você vai ter que perdoar alguém, vai ter que pedir perdão para alguém, que é isso exatamente que esse jovem vai fazer. Você tem que perdoar alguém? Pensa um pouquinho. Ou pelo menos precisa liberar perdão para alguém. E sabe, de repente, parece até heresia o que eu vou dizer aqui, mas de repente você perdeu alguém, um amigo, um parente, um familiar, alguém que era do seu vínculo de relacionamento, muito importante para a sua vida, mas algum desentendimento aconteceu e essa pessoa partiu e você não liberou perdão ou não foi pedir perdão. Querido, libera isso no teu coração, fala com o Senhor Deus, tira isso de mim, eu confesso, eu libero esse perdão. Eu não posso pedir perdão para aquela pessoa, mas o Senhor, eu quero falar com o Senhor. Sabe, queridos? Porque quando a gente pede perdão, a gente deixa de ser escravo. Não é a pessoa que me ofendeu, sou eu que sou liberto. Então entenda, se levantar, vai usar essas questões. É parar de mentir, parar de roubar, parar de caluniar. E fake news é mentira, tá? Então cuidado com aquilo que você compartilha. Não quando você assim faz algo sem intenção, entenda isso, não estou condenando você de forma alguma, mas é quando você sabe que aquilo não é verdade e você vai e compartilha, porque de repente não é o partido que você concorda, não é a pessoa que você quer, e assim você simplesmente faz. Toma cuidado com isso. Quando arrependimento a cura, o pai te vê como filho. Claro, todo erro ele tem consequência. A parte que ele tinha por direito deixou de ter, porque ele pegou antecipadamente, uma vez que as desperdiçou. Mas foi tratado como ele é, como
filho. Querido, entenda. As pessoas, até nós mesmos, acabamos não nos enxergamos como realmente devemos ser, olhar para nós. Somos filhos. A Bíblia diz, lá em João capítulo 1, mas a todos quantos creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Não sou eu que estou dizendo. Antes disso eu era criatura, eu me torno filho quando eu creio em Jesus, entrego minha vida a Ele. Então não importa o que os outros vão dizer, não importa até mesmo o que eu acho, importa o que? Quando eu entrego minha vida para o Senhor, Ele me vê como filho. E nós somos tratados como filho, independente da situação em que eu esteja vivendo. Ele vai me receber como meu Pai. Quando eu tenho um coração arrependido, quando eu tenho minha mente mudada, quando eu vou liberar o perdão, Deus vai fazer uma transformação em mim. Mas pare de se enxergar como a última bolacha do pacote, se achando tal, ou também achando aquele coitadinho. Você não é, você é filho. Agora, como filho, nós temos questões que precisamos obedecer, ou os mandamentos do nosso Pai, a forma de viver e deixar de viver. Para que possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, está de acordo com a vontade do Senhor, que precisa ser estabelecido na minha vida. Então, como filho, como filha, ou você ainda que não aceitou Jesus, para se tornar filho, viva conforme o Senhor planejou para você. E os seus planos, os seus projetos jamais serão frustrados. Sabe por quê? Os seus planos e os seus projetos não são teus, são do Senhor. Queridos, deixa Ele cuidar da tua vida. Jesus é a esperança que transforma. O caminho da restauração ainda é confesse o erro. Poxa, eu pisei na bola com você, eu fiz errado, eu menti, eu defraudei, eu não quis fazer, foi sem querer, mas me perdoa. Ou eu libero perdão, independente de quem errou. Vamos recomeçar, vamos fazer do jeito certo. Quem define quem você é, querido, é Deus e não os outros. Entenda isso. Esse é o caminho da celebração, da restauração, do mover de Deus. Há conserto em momentos de aperto. E para ir finalizando sobre Jesus, que é a esperança que transforma, existe um recomeço nos braços do Pai. É exatamente isso que acontece, querido, com a vida desse jovem. É exatamente isso que aconteceu na minha vida, no meu casamento. É isso que aconteceu na vida de muitos e muitos outros. Talvez na sua vida. E é isso que Ele quer fazer com você, com a tua família, com os teus projetos, se você deixar. Existe um recomeço nos braços do Pai. O texto vai dizer lá no verso 32, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Existe recomeço nos braços do Pai. Nos encontramos nele. Ele define quem nós somos e não as pessoas e muito menos as circunstâncias. Podemos ser incompreendidos como esse jovem foi por seu irmão. Entenda, o irmão dele não chega para ele quando ele volta e faz uma festa ou concorda com aquela festa. Muito menos pergunta, meu irmão, como é que você está? Eu fiquei tão triste porque eu fiquei sozinho nessa casa. E eu me lembrava de quando a gente brincava, quando éramos pequenos. Ele não perguntou, você está machucado? Vem aqui, vamos comer um pouco, depois a gente conversa, depois a gente define como é que vai ser a nossa caminhada aqui nessa casa. Não, aquele irmão não fez isso, queridos. As pessoas, se você fica dependente de pessoas para uma festa, esqueça, meu querido. Festa há no coração do Pai. Quando um pecador se arrepende. Esse capítulo vai dizer isso. Somos incompreendidos como esse jovem foi por seu irmão e algumas vezes podemos até reagir como esse irmão. Talvez você faz isso com o irmão. Nossa, faz tempo que você não vem na igreja, o que aconteceu? Mudou? Está em outra cidade? Não pergunta como é que você está precisando de alguma coisa, principalmente desses dias que estamos vivendo. Queridos, o fato é que nos braços do Pai ele encontrou motivos para viver. Você só vai ter motivos para viver nos braços do Pai, no refúgio, fortaleza, no socorro bem presente na hora da angústia. Esse jovem estava perdido e foi achado, assim como cada um de nós estava perdido, e nos encontramos em Deus. Ele nos encontrou, estava morto, mas reviveu. Ele deu motivo a esse jovem, em nome de Jesus vai dar motivos a você a viver.
Assim será conosco, querido, sempre nos braços do Pai. Então é tempo de se alegrar, é tempo de festejar, pois o Pai nos dá a oportunidade de reconhecer os nossos erros e recomeçar e procurar a fazer acertos, se Ele fizer parte da nossa história e da nossa caminhada, e que assim seja sobre tua vida. Entenda, Jesus é a esperança que transforma. Tudo que aparentemente está perdido, há solução para um coração arrependido. Que seja o nosso coração sim a cada dia, queridos, tendo um coração arrependido e nos encontrando nos braços do Pai. Há consertos em dias de aperto. Jesus é a solução em dias de aflição. Existe um recomeço nos braços do Pai. Existe um recomeço nos braços do Pai. Arrependimento gera quebrantamento. Perdão nos livra de aflição e frustração. Jesus é a esperança que transforma e nos conduz sempre aos braços do Pai. Então, querido, levante-se e corra para os braços do Pai. Corra até Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu quero orar por você e com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Jesus, Ele é a esperança que transforma, tem transformado minha vida, minha história, meu casamento, meus projetos, tudo e todas as coisas que eu tenho empenhado a fazer. E que assim seja sobre a vida dessa pessoa que está assistindo, desse irmão, dessa irmã, que os planos e propósitos do Senhor se cumpram neles e através dele. Tudo aquilo que o diabo, tudo aquilo que as pessoas, tudo aquilo que as circunstâncias tentam mostrar o oposto disso. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, de acordo com o poder do Senhor que opera na nossa vida, faz o impossível acontecer. Muda nossa mente e nosso coração, nos ajuda a entender o que precisa ser mudado em nós e através de nós, porque entendemos que Jesus é a esperança que transforma minha vida, minha história, assim como a história desse jovem, desse pai, dessa família. Que assim seja sobre a vida dos teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Queridos, Deus abençoe tua vida, tua história, tua família. Quarta-feira, às 20 horas, culto de oração e estudo da palavra. Fique conectado com o Senhor e no Senhor Ele venha fazer grandes coisas na tua vida. Até o próximo culto da vitória. Deus te abençoe.